poder falar sobre cada grupo de plantas individualmente, a gente tem que conversar um pouquinho sobre a reprodução das plantas. Você tem um negócio complicado em botânica, a reprodução vegetal, mas aí, moçada, ajuda muito você se você conseguir enxergar que todas as plantas se reproduzem do mesmo jeito. Todas as plantas têm um padrão básico de reprodução e variações em cima desse padrão, né? Essa aula aqui que a gente vai colocar agora para vocês é muito importante que vocês tenham visto antes, lá na playlist de microbiologia, na aula de algas, a parte que a gente falou sobre ciclos de vida. Essa parte é fundamental. Quem ainda não viu essa parte, né, volta lá na aula de algas, né, dá uma olhada pelo menos na parte de ciclos de vida, porque, moçada, a gente vai lembrar para vocês que vegetais apresentam um ciclo de vida diplobionte ou aplonte-diplonte. E aí, né, pessoas, você vai ter que entender qual é o significado dessa nomenclatura. Estou falando de vegetais, só os vegetais de verdade, só os que têm tecidos, só os que têm embrião maciço de nutrição macrotrófica, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, obrigatoriamente trabalham desse jeito. O que significa dizer que o ciclo é diplobionte? Que existem duas fases adultas que se alternam. O que significa dizer que o ciclo é aplonte-diplonte, uma fase adulta haploide e uma fase adulta diploide. Esses dois adultos, um haploide e um diploide, eles se alternam, né? Daí nós falamos em alternância de gerações ou ainda metagênese aqui na parada. Ah, tem nome, né, gente? Para esses adultos. A gente vai ter que um deles se chama esporófito. Esporófito é o adulto 2N. E o gametófito, ele é o adulto haploide. Para quem não lembra como é que funciona esse lance de alternância de gerações, pais e filhos nunca são iguais. Se o pai é 2N, o filho é N. Aí o neto é 2N, o bisneto é N. Gente, cada geração troca a haploidia dos indivíduos. Se o pai é N, o filho é 2N. Aí o neto é N, o bisneto é 2N. Pais e filhos nunca têm o mesmo número de cromossomos. No caso lá desse ciclo de vida, se você tem 46 cromossomos, seu filho teria 23 e seu neto vai ter 46. Fica alternando o número de cromossomos entre pais e filhos obrigatoriamente, né? É bom que você saiba decorado que o esporófito é 2N e que o gametófito é N. Que o resto é bem lógico. Esporófito, moçada, ele tem esse nome porque ele produz esporos. Oh! E o gametófito tem esse nome. Adivinha o que é que o gametófito produz? Gametas, né? Então, para quem reclama que biologia não tem lógica, né? Então, o gametófito produz gametas aqui nesse caso. Alguém briga comigo. Ô, Landinho, não deu para entender ainda. Como assim você tem lá dois adultos, esporófito, gametófito? Beleza. Deixa eu tentar comparar com você. Lembra, gente, de níveis de organização na natureza? Na natureza, moçada, a gente tem lá que um organismo se divide lá em vários sistemas, que apresenta lá vários órgãos e tecidos e células e daí por diante, né? Indo de baixo para cima, que é o tradicional. Átomos se reúnem para formar moléculas e organelas e células e tecidos e órgãos e sistemas e organismo. Pega um exemplo de organismo. Você é um organismo. Você, como organismo, tem vários sistemas, né? Você tem sistema circulatório, sistema digestório. Você tem lá o mais divertido, sistema reprodutor aí em você. E seu sistema reprodutor, ele tem órgãos. Esses órgãos são chamados de gônadas. E as gônadas, deixa eu conseguir um pouquinho mais de espaço, vão produzir células chamadas de gametas. Você tem vários sistemas, tem sistema reprodutor, que tem órgãos chamados gônadas, que vão então produzir gametas. Se você, moçadinha, é do sexo masculino, você vai ter um tipo de gônada chamada de testículo e vai produzir um tipo de gameta masculino chamado de espermatozoide. A preguiça do Landim de escrever espermatozoide, estou abreviando espermatozoide. Se você é do sexo feminino,
suas gônadas se chamam ovários e você vai produzir gametas femininos chamados de óvulos. Na espécie humana, todo mundo é desse jeito. Mas na planta? Na planta não. Na planta, gente, nós vamos ter dois tipos de adulto. Tem um adulto chamado de gametófito e tem um adulto chamado de esporófito. São dois tipos de adulto que eles ficam se alternando. Como eu disse, se você é gametófito, seu filho é esporófito, seu neto é gametófito e eles ficam se alternando. Cada carinha desses, gametófito, esporófito, é um adulto, gente, é um indivíduo, é uma planta, uma planta. Tem raiz, caule, folha, flor, frutos, claro. Gametófito e esporófito têm características diferentes, mas se o gametófito ele é um organismo, ele tem sistemas. Sistema de condução, sistema de fixação, sistema de fotossíntese, sistema reprodutor. Ora, em você, seu sistema reprodutor tem órgãos chamados de gônadas. No gametófito, o sistema reprodutor tem órgãos chamados de gametângios. E em você, suas gônadas produzem células chamadas gametas. No gametófito, o gametângio produz células chamadas gametas. Opa, olha a comparação. Se você fosse um gametófito, seu sistema reprodutor, ao invés de gônadas, tem gametângios para poder produzir os gametas. Também no que o gametófito ele é uma plantinha. Vários sistemas. Condução, fixação, fotossíntese. E no sistema reprodutor, tem órgãos chamados de gametângios para poder produzir gametas. Né? O que é a gônada em você, na planta se chama gametângio. Bom, tem sexos diferentes, né? O gametângio masculino se chama anterídeo e ele vai produzir gametas masculinos, que na maioria das plantas não se chama anterozoide. Mas eu vou começar falando do anterozoide por enquanto, depois eu falo de outras versões dos gametas. O gametângio feminino, se chama de arquegônio e ele vai produzir um gameta feminino chamado de oosfera. Ou seja, se você fosse uma planta, seu testículo se chama anterídeo, seu ovário se chama arquegônio, seu espermatozoide se chama anterozoide, seu óvulo se chama oosfera aqui na parada. Pronto, é o equivalente. Entretanto, na planta tem dois tipos de adulto. Tem um adulto chamado gametófito e tem um adulto chamado de esporófito. Sendo que esporófito é uma planta. Tem raiz, caule, folha, etc. e tal. Tem vários sistemas de fixação, de condução, de fotossíntese e tem sistema reprodutor. Sendo que nesse sistema reprodutor tem órgãos. Que tal você ser criativo? O órgão que fabrica gametas se chama gametângio. Adivinha qual é o nome do órgão que fabrica esporos? Gametângio fabrica gameta. Esporângio fabrica esporos. Fala sério, né, moçada? Gente, você tem lá que assim como o gametângio é o órgão que produz células que são gametas, o esporângio é um órgão que produz células chamadas de esporos aqui na esculhambação. Então, o gametófito tem órgãos chamados de gametângios para produzir gametas. O esporófito tem órgãos chamados de esporângios para produzir esporos. Bem lógico, espero eu. Né? Quando a gente fala em relação aos esporos, algumas plantas, elas são isoesporadas. Me ajuda, moçada, com o nome iso igual. Né? Isso quer dizer que nas plantas isoesporadas, os esporos, eles são unissex. Não tem esporo masculino, não tem esporo feminino. É esporo e ponto final. Só tem um tipo de esporo unissex, aqui nesse caso, iso igual na parada. Quem são as plantas isoesporadas? Briófitas são desse jeito, e a maioria das pteridófitas também é desse jeito. Entretanto, fofinhozinhos, a gente tem algumas plantas que a gente vai chamar de heteroesporadas. Nas plantas que são heteroesporadas, aqui na brincadeira, hetero diferente, nós vamos ter esporos masculinos diferente de esporos femininos. E aí, moçada, como é que você vai saber quem é o masculino, quem é o feminino?
Qual a diferença, moçada, de masculino para feminino? Qual é o critério para você dizer o que é o macho, o que é a fêmea? O macho é o que tem gameta menor, a fêmea é o que tem o gameta maior. Né? De maneira geral, o macho, o gameta é móvel, a fêmea, o gameta é imóvel. De modo, moçada, que a gente vai caracterizar machos e fêmeas pelo tamanho e comportamento dos gametas. Se é pequenininho e imóvel, sexo masculino. Se é grandão e imóvel, sexo feminino. Apesar de eu estar falando de esporos, a gente pode utilizar esse mesmo raciocínio em relação aos esporos. Assim, como o espermatozoide é pequeno, o esporo masculino é pequeno, micro. Assim, moçada, como o óvulo é grande, o esporo feminino é grande, ele é macro. Isso quer dizer, moçada, que a gente pode falar em microesporângio, que é o esporângio masculino, em microesporo, que é o esporo masculino. Eu posso falar em megaesporângio, que é o esporângio feminino, em megaesporo, que é o esporo feminino, aqui nesse caso. Se bem que eu tenho nomes alternativos, ao invés de usar micro e mega. Me ajuda? Qual é o nome do médico que trata do aparelho reprodutor das meninas? Médico que trata do aparelho reprodutor das meninas, ginecologista. Gino quer dizer mulher. Nesse caso, o esporo feminino pode ser chamado de gino. E, gente, qual é o nome do médico que trata do aparelho reprodutor masculino? Alguém lembra dessa? Se feminino é gino, masculino é andro. Andro quer dizer masculino. Androgênios, hormônios masculinos. Andrologista, especialista em aparelho reprodutor masculino. Então, andros, aqui na brincadeira, o resultado, que a gente pode falar em androesporângio ou andrósporo masculino, ginoesporângio ou ginósporo feminino. Na hora de um aperreio, na prova lá, qual é o masculino, qual é o feminino? Espermatozoide é pequeno, masculino é micro. Óvulo é grande, feminino é mega. Feminino, gino, de ginecologista, bom, e o que sobrar andro, automaticamente é o masculino. Quem, moçada, vai ser heteroesperada? O único grupo, moçada, de pteridófitas, chamadas de selaginelas, e nível 2 aí, né? Para o pessoal que vai fazer as provas maluquinhas. Mas, gimnospermas e angiospermas, elas, moçada, sempre e obrigatoriamente vão ser heterosporadas, esporo masculino e esporo feminino. Eu espero que você tenha conseguido entender um pouco melhor como as coisas funcionam quando eu fiz essa comparação com vocês. O gametófito tem gametângios para produzir gametas, o esporófito tem esporângios para produzir esporos. Gametófito e esporófito são plantas. Raiz, caule, folha, rizóide, não sei o que, dependendo da planta. E elas vão ter órgãos, gametângio ou esporângio, para produzir gametas ou para produzir esporos. E, dito isso, a gente pode brincar de lembrar como é que funciona o ciclo de vida nas plantas, que ele é diplobionte. Aplonte e diplonte, 2 adultos, um N e um 2N, esporófito 2N e gametófito N. Quando eu falei sobre isso lá na aula de algas, eu comentei que eu não sei esse ciclo de cor. Que toda vez que eu vou montar o ciclo, eu tenho que parar para pensar um pouco. De maneira que eu peço para vocês outra vez, me ajuda a pensar, me ajuda a visualizar como as coisas elas vão estar funcionando aqui. A gente tem pessoas gametófito e esporófito. A única coisa que eu sei decorado é que o gametófito é N e o esporófito é 2N. O resto eu tenho que pensar um pouco. Gametófito, moçada, ele produz gametas. Esporófito, ele produz esporos. Eu acho que isso é bem lógico, né? Gametófito produz gametas, esporófito produz esporos. Gente, o gametófito é N e o gameta sempre é N. De N para N, mitose. Esporófito é 2N e os esporos sempre são N. De 2N para N, uma meiose, chamada de meiose intermediária,
ou meiose espórica. A meiose das plantas, intermediária ou espórica. E, pessoazinhas, agora é você preencher as lacunas, né? Você ligar daqui para cá, você ligar daqui para cá. Então, gametófito produz gametas, esporófito produz esporos. Gametófito é N, gameta é N, mitose. Esporófito é 2N, espora é N, meiose. Gameta sozinho não faz porra nenhuma, né? Gameta sozinho não adianta de nada. A gente vai precisar juntar dois gametas, N mais N, fecundação, para poder formar um zigoto 2N, que então origina com esporófito 2N aqui na brincadeira. Sendo pessoas que o esporófito origina esporo. E o que é o esporo mesmo? Esporo é uma célula que tem poder de germinação. Quando eu falo que a célula tem poder de germinação, sozinho ele germina para poder originar o gametófito. Gente, todas as plantas são desse jeito. Daí quando você pegar uma questão de reprodução em botânica, a primeira coisa que você tem que fazer é identificar quem é o gametófito, quem é o esporófito. Tu já sabe que o gametófito é N e quem vier dele é gameta por mitose. Tu sabe que o esporófito é 2N e quem vier dele é esporo e ele é fabricado por meiose. O chato em relação às plantas é que começam lá os detalhes, né? Ah, o gametófito, pô, aí ele tem gametângio para produzir gameta. Aí, o gametângio masculino, aí o nome é anterídeo. O gametângio feminino, aí o nome é arquegônio. Ah, começou a complicar. Volta, calma. Anterídeo e arquegônio é gametângio. Faz parte do gametófito para produzir gameta. Ah, aí o esporófito, por exemplo, ele tem lá esporângio para produzir esporos. Aí tem lá masculino, que é micro, é andro. Feminino, que ele vai ser mega, gino. Calma, moçada. Calma, moçada. Nesse caso, a gente tem que esporângio, pronto. Esporângio faz parte do esporófito para produzir esporos. Né? Claro que eu admito que, quando começar a falar dos grupos de botânica, né, detalhadamente, aí lasca, né? Porque em cada planta o gametófito tem um nome, aí o esporófito tem outro. Aí o gametângio é assim, o esporângio é assado, né? Começa a embananar a gente. Daí, isso aqui é meu porto seguro. Toda vez que eu começo a me perder numa questão de reprodução em botânica, eu volto para cá. Não, peraí, calma. Tem que ter um gametófito, tem que ter um esporófito. O gametófito tem que produzir gametas, o esporófito tem que produzir esporos. Né? Gametas lá, masculino, anterozoide, feminino, osfera. Você tem, moçada, esporos, masculinos, micro, andro, femininos, mega, gino. Mas, cara, o ciclo básico é esse. Então, se você vai lá e sabe montar o ciclo, cara, já está 90%. Inclusive, dever de casa, viu? Todo mundo tentar montar esse ciclo de cabeça. Sugestão? Faz que nem eu fiz. Gametófito N, esporófito 2N. E o resto? O resto é seguir o rumo das ventas. Gametófito produz gametas, esporófito produz esporos. Gametófito N, gameta N, mitose. Esporófito 2N, esporo N, meiose. E o resto? O resto você vai preenchendo as lacunas. Não acertou na primeira vez? Tenta de novo. E de novo. Até chegar uma hora, você conseguir montar esse ciclo sozinho. Só quando você conseguir montar esse ciclo sozinho de cabeça, sem olhar para nada, né, de cabeça escrevendo no papel, aí você pode seguir em frente. Certo? Então, dever de casa, né, antes de você, qualquer outra coisa, você lembrar isso aqui. Cara, quando a gente fala nessas duas fases, no ciclo de vida das plantas, gametófito, esporófito, aí na brincadeira, a gente, pessoas, tem que uma das fases predomina sobre outra fase. Daí, em relação às plantinhas idiotas, a gente vai ter uma fase duradoura e uma fase passageira. Gente, a fase duradoura é a fase onde a planta permanece mais tempo. Essa fase duradoura normalmente é a fase macroscópica, é a fase visível a olho nu. Então, quando você olha para uma planta, o que você vê é a fase duradoura dela. Existe uma fase passageira. Lembrando para vocês de um nome fresco, né? Efêmero, quer dizer passageiro.
Então, às vezes, a galera, para encher o saco nas questões, ao invés de usar o nome passageira, usa o nome efêmera, só para ver se pega alguém, só para ver se, sei lá, pega alguém desavisado. A fase passageira, de modo geral, é microscópica, normalmente não é visível olho nu, e a planta, claro, passa muito menos tempo lá na fase passageira, na fase efêmera. Quem é quem na brincadeira? Briófitas são o único grupo de plantas onde o gametófito é a fase duradoura e o esporófito é a fase passageira. Lembrando que o gametófito sempre é N, o esporófito sempre é 2N. Em todas as outras plantas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, a fase duradoura passa a ser o esporófito, a fase passageira passa a ser o gametófito. Esporófito 2N, gametófito N. Então, as plantas mais primitivas, briófitas, o gametófito é a fase predominante. Nas plantas mais modernas, o esporófito passa a ser a fase dominante. Daí, pensa comigo, o gametófito saiu de fase duradoura para a fase passageira, à medida que as plantas evoluem. O que me leva a uma observação, que é um clássico das questões de botânica. Outra questão extremamente tradicional, outra questão clássica lá da botânica, que é exatamente você colocar que quanto mais moderna é a planta, fofinhos, menor será a sua fase de gametófito. Quanto mais moderna é a planta, menor vai ser o gametófito dela. Então, eu saio do gametófito como fase predominante nas plantas mais primitivas, para o gametófito ser a fase passageira nas plantas mais modernas. Landim, qual é a vantagem da diminuição do gametófito? Tem que ter uma vantagem, tem que ter um sentido nisso. Toda evolução das plantas é no sentido de elas ficarem cada vez mais bem adaptadas ao ambiente terrestre. Das plantas ficarem cada vez mais bem adaptadas ao ambiente de terra firme. Daí, isso aqui também não vai ser diferente. Quanto mais moderna a planta, menor o seu gametófito. Por quê? Porque o gametófito, moçada, nunca apresenta estruturas impermeabilizantes desenvolvidas. Como o gametófito nunca tem estruturas impermeabilizantes bem desenvolvidas, isso quer dizer que o gametófito sempre apresenta alto risco de desidratar. E como ele sempre apresenta um alto risco de desidratação, ele sempre vai ter que estar em ambiente úmido. De maneira, pessoas, que se você parar para pensar que o gametófito nunca tem estruturas impermeabilizantes, que o gametófito sempre vai ter risco alto de desidratar, que o gametófito sempre tem que viver em ambiente úmido, reduzir o gametófito é reduzir a dependência da água. A redução do gametófito reduz a dependência a ambientes úmidos. Reduz a dependência de ambientes úmidos, ou escrevendo de outra maneira, né? Se você reduzir o gametófito, reduz a dependência de meios úmidos, aumenta, moçada, lá a independência de meios úmidos, aumenta a possibilidade de você viver bem em ambientes secos. Toda a evolução das plantas, todo o caminho da evolução das plantas é no sentido de você se adaptar cada vez melhor aos ambientes secos. Reduzir o gametófito é reduzir a dependência de ambientes úmidos, é aumentar a possibilidade de você viver em ambientes cada vez mais secos. Quanto mais moderna a planta, menor o gametófito. O cúmulo disso, moçada, chega em gimnospermas e em angiospermas. Em gimnospermas e em angiospermas, o gametófito chega ao máximo de redução. Em gimnos e angiospermas, o gametófito
é tão pequenininho, mas tão pequenininho, mas tão pequenininho, que ele não é uma planta independente. Quando eu falo que ele não é uma planta independente, ele, moçada, se forma dentro do esporo da outra planta. Olha, moçada, que para você formar alguma coisa dentro do esporo, essa alguma coisa tem que ser muito pequena. Em gímenos e ângios, o gametófito é tão miudinho que ele se forma dentro do esporo, fenômeno esse conhecido com o nome de desenvolvimento endoespórico do gametófito. Quando a gente fala em desenvolvimento endoespórico, desenvolvimento dentro do esporo que o gametófito vai ter. O desenvolvimento do gametófito dentro do esporo. Landim, como assim? Uma planta dentro da outra? Não sei porque vocês estão achando estranhos. No humano, um bebê se forma dentro da barriga da mãe. É um indivíduo dentro do outro indivíduo. De maneira que, tentando explicar para vocês um pouco melhor. Era uma vez um pinheiro. Ô, gente, o pinheiro é a fase que você vê. Se a fase que você vê da gimnosperma é a fase duradoura, é o esporófito. Então tá lá um pinheiro, é o esporófito da gimnosperma. Nesse pinheiro, moçada, você tem estruturas reprodutoras chamadas de estróbilo. Dentro do estróbilo, nós vamos ter o esporângio. Dentro do esporângio, nós vamos ter o esporo. Dentro do esporo, nós vamos ter o gametófito, que vai formar os gametas. Eu sei, moçada, esculhambação grande, né? É um negócio dentro do outro, dentro do outro, dentro do outro, dentro do outro. Mas assim como funciona em relação às plantas, gímenos e ângios. O esporófito tem o estróbilo, estrutura reprodutora. Dentro do estróbilo tem o esporângio. Dentro do esporângio tem o esporo. Dentro do esporo tem um gametófito bem pequenininho. Gente, esse gametófito é um indivíduo. É um indivíduo em miniatura. É um indivíduo bem pequenininho que às vezes só tem 2 células. Imagina uma pessoa, entre aspas, de 2 células. É o gametófito. Ele é um cara tão pequenininho que às vezes ele só tem 2 células. E é exatamente o responsável pela formação dos gametas. Alguém reclama: Landim, para que serve isso? Qual é a vantagem da gímenos e da ângios ter o gametófito reduzido? Pô, acabei de comentar que quanto menor o gametófito, menor a dependência de ambientes úmidos. Gente, se o gametófito ele está dentro do esporo, que está dentro do esporângio, que está dentro do estróbilo, que está dentro do esporófito, o gametófito está protegido pra caralho contra a perda de água. Então, nesse caso, o desenvolvimento endospórico do gametófito, nesse caso, a máxima redução do gametófito, exatamente aumenta a sua possibilidade de viver em ambientes secos. No que aumenta a possibilidade de viver em ambientes secos, porque, moçada, o diacho lá do gametófito, dentro do esporo, dentro do esporângio, dentro do estróbilo, dentro do esporófito, está extremamente protegido contra a desidratação. Extremamente protegido contra eventuais episódios de ressecação aqui nesse caso. Quanto mais moderna a planta, menor o gametófito. Desenvolvimento endospórico do gametófito. A máxima redução do gametófito em gímenos e ângios. Tão pequenininho que fica dentro do esporo da outra planta.